A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 37 ao 43. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Deus aqui, Ele fala comigo e contigo na palavra, no livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 37 ao 43. Aqui, Deus explica a explicação da parábola do joio, ou seja, é a comparação da nossa vida aqui nessa terra. Porque Deus deixa bem explicado que o joio são os filhos do maligno. E quem semeou o joio foi o diabo. Ou que seja, maligno é o diabo, e o joio são a semente que o diabo semeou. O joio são as pessoas, meus irmãos, aqui nessa terra. Porque Deus fala aqui na palavra do nosso Senhor Jesus, o campo é o mundo. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Glória a Deus, porque Deus, Ele fala quem semeia boa semente é o filho do homem, que é eu, que é você, que semeamos a boa semente. Nós somos filho do homem, ou seja, nós somos filho de Deus, porque no versículo 37 diz: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem. Mas já no versículo 38 diz assim, meu irmão: o campo é o mundo. O campo é onde a semente vai ser semeada. O campo é esse mundo aqui, aonde que a semente vai ser semeada, aonde eu e você vamos semear a semente. É esse mundo. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, a boa semente é filho de Deus. A boa semente é eu e você que semeamos a boa semente aqui nesse mundo que é o campo. A boa semente é o filho do homem. A boa semente é o filho do homem. E o joio são os filhos do maligno. Ou seja, o joio são as pessoas ruins, são as pessoas maus. O joio são aquelas pessoas que ficam fazendo mal com as outras pessoas, são as pessoas que praticam a iniquidade, são as pessoas que vivem praticando o pecado, matando, roubando, fazendo as coisas ruins aqui dessa terra. Esse é o joio. Esse é semeado pelo diabo. É a semente ruim. A palavra do nosso Senhor Deus fala que o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo, ó que o semeou. O joio é o inimigo que o semeou. É o diabo. O diabo quem semeou o joio. As coisas ruins que dessa terra quem pratica é quem é joio. É pessoas erradas, pessoas ruins. E o diabo foi quem semeou esses joios, porque Deus fala, na palavra do nosso Senhor Jesus fala, que o diabo é que o semeou. E a ceifa é o fim do mundo, ou seja, a ceifa, meu irmão, é a colheita. A colheita aqui dessa terra, dessas sementes, será o fim do mundo. Esse será a colheita. Quando você planta uma roça, vai ter a colheita. Então, quando você semeia a boa semente, ou qualquer semente, vai ter a colheita daquela semente. Chama-se ceifa na palavra de Deus. E Deus fala que a ceifa, ou seja, a colheita, será o fim do mundo. E os ceifeiros são aquelas pessoas que colhem, são as pessoas que vão colher os frutos da semente. E Deus fala aqui na palavra que os ceifeiros são os anjos. Então quem vai colher a semente que eu plantei e que você plantou será os anjos de Deus, porque na palavra de Deus fala que a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros, que são os colhedores, que vão colher os ceifeiros, são os anjos de Deus. Glória a Deus. Assim como o joio, olha só a palavra de Deus, assim como o joio é colhido e queimado.
Joio é as pessoas ruins. Joio é as pessoas que praticam mal. Joio é a semente semeada pelo diabo aqui nessa terra. São as pessoas que vivem fazendo mal com as outras pessoas, enganando, mentindo, com falsidade. Esses são o joio, aquelas que são semeadas pelo diabo, porque na palavra fala, que nós acabamos de ouvir e ver agora em a palavra de Deus falando comigo que o joio é semeado pelo diabo, são as pessoas ruins. Então aqui na palavra do nosso Senhor Deus fala, assim como o joio é colhido e queimado, assim como o joio é colhido e queimado no fogo. Então, se o fim do mundo vai ser a ceifa, o joio vai ser colhido e queimado. O joio vai ser colhido e queimado no fogo. Assim será a consumação deste mundo. Quer dizer que não vai passar deste mundo, vai ser nesse mundo mesmo. Não vai ser em outro mundo, é nesse mundo que nós vivemos que vai acontecer isso. O joio vai ser colhido e queimado. Essas pessoas que fazem mal com as outras pessoas, que vivem praticando a iniquidade, que vivem cometendo mentiras, que vivem fazendo mal, falsos, mentirosos, enganosos, esses serão colhidos e queimados. Na palavra do nosso Senhor Deus, que vai ser na consumação deste mundo, ou seja, é neste mundo que nós vivemos que vai acontecer isso. A colheita vai chegar. Jesus Cristo está voltando para fazer a colheita da boa semente, e a mau semente vai ser arrancada e queimado no fogo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. No versículo 41 diz assim: mandará o filho do homem, ou seja, Deus é o homem, e Deus vai mandar o filho dele, que é o nosso Senhor Jesus. Mandará o filho do homem, os seus anjos. Jesus, que é o filho do homem, que é o filho de Deus, vai mandar os seus anjos, que vai colher eu e você, que vai colher nós, as boas sementes. É os anjos que Deus acabou de falar. Quem vai ser os ceifeiros? É os anjos. E aqui já está falando, mandará o filho do homem. O filho do homem é quem? O homem é Deus, o filho é Jesus. Mandará Jesus os seus anjos. Mandará Jesus os seus anjos. E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Ou seja, tudo o que está aqui nessa terra, que causa escândalo, os anjos vão colher. Só que não vai levar para um lugar bom. Preste atenção na palavra de Deus. Mandará o seu filho. Mandará o filho do homem os seus anjos a ele. E eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Olha só a palavra. E lançá-los-ão. Os anjos vai colher essas pessoas que causam escândalo, que cometem iniquidade ou que seja pecado, que são falsos, mentirosos, enganosos, praticam mal com as outras pessoas. Mandará o filho do homem seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Olha o lugar que essas pessoas vão, para o fogo, para a fornalha de fogo. Os anjos vão lançar essas pessoas que eles vão colher do reino de Deus aqui desse mundo, porque esse reino aqui é de Deus. Deus é que fez esse mundo. Na palavra traz que Deus que fez os céus e o mundo, então esse mundo é reino de Deus. Deus vai mandar o seu filho que é Jesus, vai mandar os anjos para colher, são os ceifeiros, são os anjos. E vai colher tudo que causa escândalo e iniquidade aqui nesse mundo. Esse mundo é de Deus. Então vai ser arrancado esses joios daqui dessa terra, essas pessoas ruins, e lançado na fornalha do fogo. E lançado na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Na fornalha de fogo vai ser tanto sofrimento para essas pessoas que fazem mal, que vai ter ranger e pranto. Vai ser choro, vai ser pranto e ranger de dentes. Aonde essas pessoas vão estar, na fornalha do fogo ardente. Então o justo, olha também o bom lado de Deus para os filhos dele, para as sementes boas, que é eu e você, que são as sementes boas. Então os justos resplandecerão como o sol, nós vamos brilhar como o sol no reino de seu Pai. Nós vamos brilhar como o sol no reino de seu Pai. Quem é o seu Pai? É Deus. Nós vamos brilhar no reino do Pai de Jesus, que é o nosso Pai também, que é Deus, o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e o mundo. Deus fala também: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se eu e você estamos ouvindo, nós ouvimos. E nós ouvimos o que pode acontecer
se eu e você não estiver no caminho do nosso Senhor Deus. Se nós estiver fazendo as coisas erradas, se nós estiver plantando sementes ruins aqui nessa terra, nós já sabemos para onde é que nós iremos. Para onde é que os anjos, mandados por Jesus, vai nos escolher e nos jogar. Nós sabemos, porque nós acabamos de ler, nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. Ele vai nos escolher e nos jogar na fornalha de fogo ardente, aonde haverá ranger e prantos. Ranger de dentes e pranto é choro, é tribulação, é sofrimento para a eternidade. Então, meu irmão, por isso que eu te convido, aceite o nosso Senhor Jesus como único Deus, verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e da sua alma aqui nessa terra, que a sua vida será transformada, mudada, libertada e curada e sarada pelo poder e eficiência e a glória do nosso Senhor Jesus, e nós vamos morar no céu com o nosso Senhor Deus, que eu e você somos sementes boas, nós somos filhos do homem. O que semeia boa semente é o filho do homem. Nós somos filho do homem, nós somos filho de Deus. Nós temos as sementes boas em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.